peguei o ônibus 777 e fui parar em Sete Além. Dizem que Sete Além é uma dimensão paralela, onde os seres são parecidos com zumbis, né? São aquelas pessoas, aqueles seres que parecem mais aquele filme A Volta dos Mortos. Então dizem que as pessoas que relatam ter ido até Sete Além dizem que é um lugar terrível, lugar feio, fedorento, onde há pessoas parecidas com zumbis, que se alimentam do medo e do pânico das outras pessoas. Então, pessoal, o relato de hoje foi o Daniel que me enviou. E ele fala o seguinte: era 1996, carnaval no Rio de Janeiro. E ele conta que estava na rua Joaquim Tomás. E ele conta o seguinte, que já fazia várias noites que ele estava indo para essa festa. E ele morava num bairro longe, né, dessa avenida, que é uma das avenidas mais famosas, né, onde acontecem os desfiles, né. E ali, pessoal, ele conta que estava sentindo muito cansado, porque já fazia várias noites que ele não dormia direito. E aí ele falou com os colegas que ia para casa, estava muito cansado, queria dormir. Então ele foi para a parada de ônibus e ele pega um ônibus que tinha o número 777. Então ele entra, só que ele viu a placa como se ele viu que ia para o bairro dele. Então ali ele entrou no ônibus, estava muito cheio, ele muito cansado, né? E ele disse que acabou dormindo. Sentou lá nos fundos do ônibus e acabou dormindo. Então ele não sabe quanto tempo ele dormiu, mas ele disse que não foi por muito tempo. Quando ele acorda com a senhora toda esmulambada ao lado dele, essa mulher fedia muito. E ele disse que ela com uma sacola de saco. Ele disse que era um saco preto, que ela carregava alguma coisa suja dentro daquele saco. Tinha cabelos desengranhados. E ela perguntou, unhas pretas, aquelas unhas grandes, como se fosse uma moradora de rua, mas muito, muito suja mesmo. E ela perguntou, o que você veio fazer aqui? Então ele, vendo, achou que seria alguma pessoa de rua, né? E ali ele disse que ela cheirava muito mal. Então ali ele desceu, né? Quando ele desceu do ônibus, ele disse que o ônibus já foi saindo. E ele viu que poucas pessoas havia ficado dentro daquele ônibus. Ele não prestou atenção também no motorista, né? Ele não lembra de nada. A única coisa que ele lembra é de ter pego o ônibus, né? Lá na Avenida Joaquim Tomás. Então, pessoal, próximo, né? Então, pessoal, ele conta que começou a andar por um bairro que ele disse que era um bairro muito estranho. E ele começou a ver que as nuvens, o céu daquele lugar, as árvores, era tudo distorcida. E ele pensou, meu Deus, eu bebi muito, eu acho que eu bebi muito, ou então alguém colocou alguma coisa na minha bebida, porque ele disse que pensou, não, a quantidade de bebida que ele bebeu, ele estava lúcido, né, não foi tanto. Então, pessoal, ele começou a andar pelas ruas e ali ele se depara com uma briga generalizada. Ele disse que eram pessoas horrendas, ele disse que nunca viu assim, uns seres tão feios igual aqueles. E ele disse que cada esquina que ele passava, ele via aquela briga, aquela confusão generalizada. E ali aqueles seres, eles se machucavam e saíam muito aquele líquido vermelho, né? Que eu não posso falar aqui para não banir o vídeo. Então, pessoal, ele conta que aquelas pessoas se machucavam muito. E aquele líquido vermelho, que vocês já sabem, o sangue, diz que saía escorrendo pela rua. E ele disse que era um lugar molhado. Era como uma neblina, mas ao mesmo tempo era um lugar abafado. E tinha setores que era mais frio. E ele disse que quando era o setor mais frio, ele disse que era muito frio. Aquele gelo que chegava a doer na pele dele. E ele andando, e ele começou a se desesperar. Pessoal, e ele disse que naquela época de 1996, não era como hoje, que todo mundo hoje tem um celular, né? Ele disse que não era diferente. Já havia celular, mas ele disse que naquela época ninguém andava com celular. Então, ele disse que começou a procurar um orelhão para ligar, né, para a família, para dizer que estava perdido em algum lugar. E aí, ele começou a andar e ele encontrou um senhor também muito sujo, um senhor parecia que estava muito machucado. E aí, ele pediu informação de onde teria um local para que ele fizesse uma ligação. E aquele senhor falou com ele muito rígido, muito bravo e disse, o que você está fazendo aqui? Você não pertence a esse lugar, vai embora. E ele disse que não contou a história, saiu correndo, até porque aquele homem ele achou que poderia estar armado de peixeira, alguma coisa assim, de peixeira. Então, pessoal, ele saiu correndo e ele disse que
em desespero. Ele disse que não sabia se chorava, o coração batia a mil. E ele sem saber que lugar era aquele, porque ele disse, eu não estou mais no Rio de Janeiro. A minha cidade não é assim, não existe. Ele disse que parecia como se fosse uma Cracolândia, mas um lugar muito feio. 10 mil vezes mais feio do que a Cracolândia. Ele disse que são seres muito feios, muito sujos. O lugar é feio, o lugar é horrível. E ele conta, pessoal, que foi vendo, caminhando, né? E ele disse que se deparava com aquelas árvores, né, distorcidas, aqueles lugares, parecia mais um filme de terror. Ele disse que os prédios eram como se fossem castelos muito antigos e como se tivesse tudo abandonado. Ele disse que era muito feio, as nuvens era tudo distorcida, pessoal. Aquelas paredes, ele disse que parecia ter vida. E ele disse que foi entrando em pânico, pessoal. Até que ele encontra como se fosse uma praça, perto de uns local assim, tipo castelo velho, bem antigo, uns castelos bem velho mesmo. Aí ele encontra, pessoal, como se fosse um orelhão. E ele foi ligar, né? Aí dali, pessoal, quando ele pega o orelhão, o telefone para ligar, ele disse que foi tentando lembrar, ele disse que na hora deu um branco tentando lembrar o número da casa dos pais dele, né? Do número do telefone fixo do pai dele. E ali, pessoal, ele disse que vem um ônibus, né? E ali aqui escuta uma voz dizendo, vamos, ei, vamos, você tá esperando o ônibus? É esse. Ele escuta aquela voz de autoridade. E ali o ônibus, ele olha, aquele ônibus já estava com a porta aberta e ele já vai entrando, ele corre e entra no ônibus, pessoal. E ali, pessoal, ele disse que quando entrou naquele ônibus, ele disse que ficou meio zonzo, ele ficou muito confuso, entrou e sentou, e ele viu que tinha pessoas normais, ele disse que via muito jovem. Ele disse assim, que sentou do lado de uma moça que parecia ser uma estudante, né, uma pessoa, e aí aquela moça observou ele e respirou fundo, como se estivesse se sentindo aliviada, né? E ali, pessoal, ele disse que de repente acorda, como se fosse acordasse. Ele disse que estava já no portão da casa dele, sentado no portão da casa dele, ele não sabe como foi que chegou ali. E aí, pessoal, ele disse que até hoje tem essa confusão, ele disse que não sabe como foi que chegou ali, mas ele sabe que estava no portão da casa dele já o dia amanhecendo. E é isso, pessoal. Quem gostou do relato, deixa